Bora lá, gente, mais um vídeo aqui no canal Léo Jesus. Porra, prazer enorme sempre ter você, então já se inscreva no canal ativando as notificações para saber tudo sobre o São Paulo e, claro, debater também, né? Bora lá, gente, vamos começar para a gente finalizar a história do Henrique Carmo. Você já sabe que se mandou para o futebol russo, com uma entrevista aí no final, né, dizendo que, olha, eu que pedi, viu, para ir embora, eu falei pro Júlio, eu quero muito sair porque é o meu sonho. Você acreditou que é o sonho de algum garoto de 18 anos de jogar no futebol da Rússia? Com todo respeito ao país, com tudo que a Rússia passa hoje, e mais do que isso, um país que está proibido de disputar a Champions League. Você acreditou nisso? Essa entrevista do Henrique, ela está em bastante consonância com a entrevista dada ao pelo Júlio Casares, né, para a ESPN, onde ele fala que, olha, nós queríamos muito segurar o jogador, só que o jogador queria ir, a família falou que ele queria ir, o São Paulo não tinha o que fazer. Ô Júlio Casares, sua casa tá caindo, irmão. Tem visto os comentários? Você tranca os comentários no Instagram? Você tem visto cada foto que o São Paulo posta? E a galera, parabéns ao torcedor verdadeiro do São Paulo que não é vendido. Parabéns, tá? Você tem percebido, Júlio Casares? Sua casa tá caindo, ninguém mais entra nessa. Meu irmão, aqui a gente vai sempre colocar pro torcedor os fatos. Não é pra queimar seu filme. O seu filme você queima. A gente só retrata o que você faz. Gente, assim, não existe isso de o jogador quer ir, tem que ir. Existe um contrato que o São Paulo tinha renovado com o Henrique até 2028, onde a multa ultrapassava os 60 milhões de euros. Então, se um jogador pressiona uma instituição, vamos dizer que fosse verdade, porque para mim trata-se de uma covardia. Colocando tudo no menino, até para jogar a torcida contra o moleque. E olha, ele que quis ir, não valorizou o São Paulo. A impressão que deu foi essa, cara. Não entrem nessa, tá, gente? Mesmo o garoto tendo falado isso, não fiquem com raiva do Henrique, não. Tá muito claro o que tá acontecendo aí. Casares, era só falar não pro papai, pra mamãe do Henrique, pra família, não sei quem representou o garoto aí, pro garoto. Fala, Henrique, isso aqui é um clube de futebol, você assinou um contrato conosco e você tem todo o direito de realizar o seu sonho russo, mas então que o time venha aqui e pague a multa. Você vai continuar no São Paulo, nós vamos te valorizar, o clube precisa de dinheiro também, precisa de você em campo. E a gente quer que você esteja aqui, o São Paulo é maior, não precisa explicar que o São Paulo é maior do que qualquer clube da Rússia, né, Casares, pro menino? Né? Então... olha, eu vou te falar um negócio, viu, cara? Só pra sinalizar aí, porque, gente, não fiquem com raiva do Henrique. Tenha falado ele o que tenha, tá? A gente sabe muito bem de onde que veio isso. Pra mim, isso beira a covardia de uma gestão que tem sido covarde. Covarde não só com o torcedor, mas covarde com o clube. Vocês estão espancando, vocês estão acabando com o São Paulo. Não entra nessa não, torcedor. Não fique com raiva do Henrique, tá? Ó... vamos seguir aqui, gente, nesse cenário cabuloso do São Paulo. Você sabe por que o Júlio Casares ele tá tão preocupado? E aí vai acontecer uma coisa, gente. Teve a aprovação lá, de maneira geral, da ideia do Fundo Galápagos lá, onde o Marinac será o principal investidor. E isso vai ter que passar por aprovação no Conselho Deliberativo. Se algum tempo atrás tudo que o Casares falava era amém, agora não é bem assim. Um grupo de conselheiros, até pela questão da falta de transparência, de não demonstrar o que de fato acontece, que o Casares, ele meio que ficou só ele conversando com o Marinac, se pouca gente ou quase ninguém sabia do que se tratava. Então um grupo de conselheiros já se movimenta com a possibilidade de reprovação deste fundo de investimento de Cotia, né, dessa questão da base do São Paulo. E aqui, gente, esse cenário ele é muito importante. Ele é importante para que a gente veja o futuro do São Paulo. E não, ele não é promissor, tá? Em que sentido? Nós temos uma oposição quase que inexistente e talvez alguns da oposição, né, desse meio, a maioria da pouca oposição que existe hoje, oficial no São Paulo, eles votem contra esse fundo, ou não, tá? Mas é um cenário que a gente vai ver. E mais do que isso, vai se criar uma oposição dentro da situação, ou seja, o cenário é tenebroso, teremos duas situações, uma com Júlio Casares, a outra com Carlos Belmonte, que estão rachadíssimo. E o que acontecer nessa aprovação ou não do fundo pode sinalizar, não exatamente um resultado final, mas uma tendência para a próxima eleição do São Paulo. Um grupo liderado por Belmonte, que não é pouco, muitas pessoas no São Paulo, que o Belmonte consegue carregar em termos de conselho, contra o candidato do Casares,
que pode ser, por exemplo, a Mara Casares, entre outros aí, tá? Então há um racha muito claro e esse racha pode ocasionar na não aprovação do fundo de Cotia e, em consequência disso, no investimento de Evangelos Marinax na base do São Paulo, tá? Então, a ver as cenas dos próximos capítulos. Falar um pouquinho agora de São Paulo e Botafogo, notícia importante e atualizada sobre Arboleda, tem também, você considera isso para o Marcos Antônio, eles transitam entre atividades com os jogadores ali do elenco e algumas questões mais relacionadas à recuperação, à fisioterapia. É um indício de que eles podem não jogar contra o Botafogo, sendo preservados para a tentativa de estarem em campo contra a LDU, no jogo mais importante do São Paulo, sem dúvida nenhuma. Até agora, na temporada, será esse São Paulo e LDU. Sempre o próximo jogo da Libertadores é o mais importante. E em cima disso, gente, podemos ter a estreia de Rafael Tolói como titular. Se a Arboleda não se recuperar a tempo, ou de repente se recuperou, mas é preservado para o jogo de Quito, até por uma questão da altitude que pega bem, Rafael Tolói pode já ser titular no São Paulo. Ele que deu entrevista coletiva, falou que tá feliz. Enfim, podemos ver o Tolói. Muito boa sorte, cara, pro Rafael Tolói nesse retorno dele ao São Paulo. E o Hernan Crespo, né, que continua tendo algumas dores de cabeça, conforme a gente já tinha antecipado aqui, o Lucas Moura não deve estar à disposição para os jogos contra a LDU. Um monte de gente falando que estaria. O Lucas Moura não deve estar recuperado clinicamente até o jogo contra a LDU, tá? Então deve ser papo para a semifinal. Então o Crespo ele tem algumas dores de cabeça. Além de não ter o seu principal jogador, gente, a diretoria do São Paulo abandonou o São Paulo nas mãos do Crespo. Abandonou totalmente. Cara, se vira aí, você já fez um milagre pra gente não cair, agora faça mais um. Seja campeão da Libertadores e faça outro. Seja campeão mundial e paga as contas aí também. Você tá com uma grana no banco? Só falta fazer isso, cara. Eles tiraram do Crespo duas possibilidades de jogo. O São Paulo hoje, gente, tem um estilo de jogo muito bem definido. O 3-5-2. E a partir de agora será um 3-5-2 sem centroavante, porque o São Paulo tem o Dineno como única opção, o Crespo claramente não se agrada tanto do jogador, então será o Luciano de falso 9 e um companheiro do lado dele, que pode ser o Ferreirinha, pode ser o Rigoni, que pode ser o Lucas Moura, se ele quiser manter o Rodriguinho, né? Eu tô pensando em um cenário de todo mundo junto. Então nós temos esse jogo. Se o São Paulo fizer 1-0, 2-0, ganhar, ganhou. Agora, para mudar esse estilo de jogo, o Crespo simplesmente não tem alternativa. Não conseguiram trazer um centroavante para um desenho de jogo que a Libertadores oferece muito. Não é nem quem é o que faz. É o que eu falei, o Marcos Leonardo era muito importante ele vir, não por quem ele é principalmente, porque joga muita bola, mas pelo que ele faz. Centroavante, que vai empurrar a defesa para lá. O Luciano não vai fazer isso. Com o Dineno, repito, ele não considera o Dineno um grande jogador. Então não dá nem para contar com o Dineno. O Crespo não conta. Então, não tem aquele centroavante brigador que poderia ser o Caleri, que o André, muita gente não gostava do André, mas ele dava essa opção de jogo. Se ele tinha capacidade técnica, são outros 500, mas dava essa opção de jogo para o Crespo. Então o São Paulo perde um modo de jogar, uma alternativa de jogo, e isso é muito grave. E agora com a venda do Henrique, com a doação, melhor falando, do Henrique Carmo, você tira do Crespo uma alternativa. Falei no cenário do São Paulo fazer 1-0, no São Paulo fazer 2-0, e se o São Paulo não fizer? E se o adversário fizer 1-2-0 e o São Paulo precisar reagir? O São Paulo hoje propõe o jogo, toma o gol. Como que reage? Com os mesmos 3-5-2? Imaginando um jogo que o outro time encaixou a marcação. Como que reage? A outra alternativa que o Crespo já dava lampejos de que utilizaria, saca um homem de trás, muda o esquema para 4-3-3 com pontas abertos, que poderia ser principalmente o Henrique Carmo, que era o jogador claramente mais capacitado para fazer isso. Ele demonstrou isso durante as entradas dele. Tiraram esse jogador do Crespo, doaram para a Rússia. E o São Paulo agora não tem alternativa de reação de jogo. Você pode tentar com Ferreirinha e Luca? Pode. Eles têm a mesma capacidade? O Luca talvez, né? Precisa amadurecer mais. Mas você percebeu? Se o Ferreirinha tem a mesma capacidade de ir para dentro do que o Henrique Carmo, com a mesma inteligência, aquela virada, aquele chute de fora da área, aquela levantada de cabeça para tocar uma bola no meio, que o Henrique já, quem acompanhou na base sabe que ele tinha, e o pouco tempo que você viu no profissional conseguiu perceber? Então, gente, a saída do Henrique Carmo, a não contratação de um centroavante,
ela tira do Crespo duas possibilidades de jogo. Não é só peça que tá faltando, são possibilidades de jogo. Agora é daqui por diante. Reza para a ideia inicial do Crespo dar certo. Reza número 2. O Crespo tira alguma outra coisa da cartola que a gente não pensa hoje. Ou, meu irmão, não tem muito o que fazer. Ou dá certo como pensa no início, ou vai ser difícil o Crespo pensar em outra coisa, porque ele não tem material para fazer. E aí falaram-se no Aboubakar. O Júlio Casares, na entrevista à ESPN, já descartou qualquer possibilidade de trazer o camaronês. E para mim seria interessante, não pelo salário que estavam falando, trazer ele ou algum outro, repito, não quem é, mas pelo que faz, para dar essa alternativa ao Crespo. O que estão fazendo com o Hernan Crespo beira a covardia. Beira a covardia. Toma, ó, limpa toda a porcaria feita pelo Zubeldia aí. Opa, limpei. E agora? Posso tomar cervecinha, que nem ele falou, né? Só vou tomar cervecinha, tô em paz, vai trazer centroavante? Não, se vira aí. Machucou todos os centroavantes, a gente não tem a mínima capacidade de trazer. Joga você de centroavante. Olha, Crespo, o São Paulo tá devendo 1 bilhão porque a gente é um bando de incompetentes. Você não tem uma grana aí pra pagar, não? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, são covardes nas declarações dos meninos quando saem para passar pano para venda absurda que fazem. São covardes com o treinador que verificam, pô, o treinador é bom. Ao invés de olhar para isso, cara, e falar, não, com um treinador bom desse, cara, a gente vai ser campeão mundial de novo. Não, treinador é bom, gente, ele vai manter a gente na primeira divisão, a gente continua aqui nesse mesmo esquema ridículo que se tornou o São Paulo e tá tudo certo. Crespo. Não vai ter cervecinha, não vai ter centroavante, não vai ter cervecinha, não vai ter mais ponta, não vai ter cervezinha. Cara, a menos que você fabrique a cervezinha, e aqui vocês estão entendendo que as cervezinhas são coisas boas, né, na metáfora. Tá difícil, gente, para rolar cervecinha pro São Paulino, tá difícil. Ó, vamos lá, deixa eu agradecer aqui, momento respondendo aí ao nosso superchat. O botão valeu, né? Superchat chama na live, ó. O Henrique Bolsas Neto, ele colocou aqui. Beleza, Léo? Acho que para assustar o Casares e seu comparsa, só realizando um protesto pacífico à frente do CT e do Morumbis contra esses crápulas. Como, aliás, era feito antigamente, quando se tinha uma organizada que não era vendida. O que você acha? É assim, presida, eu concordo com a questão do protesto, concordo mais ainda com a questão pacífica, mas não acontecerá esse protesto. Não acontecerá. É só você entrar nas redes sociais das torcidas organizadas do São Paulo, eles continuam entendendo que o Júlio Casares é um bem para o clube. Então, sendo muito franco com você, cara, não acontecerá. Então contem conosco, a gente vai continuar brigando por um São Paulo melhor, um São Paulo que a gente entende como melhor e tentando tirar essa gente nociva de lá de dentro, tá? Mas de onde você espera, acredite, não virá. Então eu convido o restante da arquibancada, que é a maioria do Morumbis, que deu o devido recado ao Júlio Casares nominalmente no jogo entre São Paulo e Botafogo ou no jogo de São Paulo e LDU. De resto, apoiar o time os 90 minutos como tem que ser. Galera, deixa o seu valeu também. Mandou o valeu, a gente lê no próximo ou nos próximos vídeos na sequência aí. Fica ligado que vai aparecer o seu rostinho, a sua mensagem aqui na telinha. Apoia a gente. Manda um valeuzinho de 2, 5 aí para ajudar a patrocinar o canal. Mais do que isso, vira membro do canal para que você participe do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Bem legal, muito simples. Virou membro, clicou aí no Seja Membro, contratou qualquer um dos pacotes. Aí você já vai na comunidade do canal no ato, tá? Já tá o link para você vir interagir comigo, com Emerson Borges e tantos outros colegas. O grupo tá bem legal. Dá essa moral aí, patrocina o nosso trabalho se você achar que este merece. Da minha parte, que o meu amigo Jesus Cristo abençoe a sua vida e sempre, para todo o universo, a eternidade, vamos São Paulo.